Graça e paz a todos, vamos continuar nosso estudo de Provérbios, paramos no versículo 9, hoje nós vamos ver do versículo 10 ao versículo 19. Amém, queridos? Então vamos começar a leitura aqui. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo, lançarás a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar o sangue. Na verdade, de balde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Olha só, ontem no vídeo que foi gravado, nós falamos sobre a instrução e a doutrina, né? A instrução do pai, a doutrina da sua mãe, que nós temos que guardar, e eles vão ser para nós como colares para o nosso pescoço, como um diadema para a nossa cabeça. Aqui a gente vai ver o conselho, né? Ele já começa assim, filho meu, um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, ou um conselho de um mestre para o seu discípulo, para que ele não venha a entrar nesse caminho de morte. Que caminho de morte? Aqui está falando dos salteadores, daqueles que estão visando um lucro, um benefício próprio, por um meio que a palavra de Deus vai nos falar que é pecado. Ele começa dizendo assim, ó, filho meu, se os pecadores com blandícias, o que seria essas blandícias? Seriam a meiguice, a brandura, né, a ternura, o carinho, a forma de tentar nos influenciar para um caminho mau, né? Principalmente os jovens são tão influenciados, né, por meio dos seus amigos, buscando esses amigos, podendo ser eles pecadores. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então tudo aquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, da igreja, por me aproximar dessas pessoas, eu posso ser influenciado se eu não estiver firmado, né, naquilo que foi passado para mim, e ser deixado ser influenciado por eles e entrar num caminho de morte. E a Bíblia está falando aqui que eles vão nos fazer um convite para que podemos espreitar, né? Ele fala assim, espreitemos sem razão os inocentes. Olha só, eles buscam se satisfazer fazendo o mal ao próximo, a concupiscência da carne, os desejos carnais, a inclinação, a ponto, olha só o ponto onde que o homem chegou aqui, buscando fazer o mal para se satisfazer, né? E tentando influenciar, buscando um grupo para fazer o mal ao seu próximo. Então nós vamos ver aqui que não só o prazer de buscar fazer o mal àquele que é inocente, a gente pode ver essas gangues, né? Esses grupos que tentam fazer o mal ao próximo, visando um lucro também, um benefício. Eles falam aqui o pensamento deles, ó, acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Eles estão vendo algo precioso que não é precioso, que é algo que é passageiro, que é algo que para eles vão fazer de tudo para alcançar aquilo, né? Que é o pensamento de um homem carnal olhando para as coisas materiais. Então ele pode olhar para uma coisa material e colocar aquela coisa acima das pessoas, né? O mundo, ele tem uma pregação que tu tem valor por aquilo que tu tem. Essa é a pregação do mundo. Qual é a pregação que vem do Evangelho? O Evangelho, ele vem
ele vem com uma pregação dizendo que tu que as pessoas têm muito mais valor, né? Que tu tem um valor do que as coisas materiais, porque Jesus derramou o seu sangue lá na cruz não pelas coisas materiais, mas derramou o seu sangue por amor de nós, para que nós viemos a buscar o Senhor, nos relacionar com o Senhor. Então a pregação do mundo, tu vai ter valor quando tu tiver uma roupa boa, uma roupa da marca, quando tiver um carro bom, quando tiver um emprego bom. Então essa é a pregação do mundo. A valorização está naquilo que tu tem. Já a Bíblia vai nos falar que o valor é aquilo que nós somos em Deus, né? Aquilo que nós somos. Então nós não podemos inverter isso. E eles estão visando a fazenda preciosa. Eles colocam isso como algo precioso, como algo que possa ser até uma prioridade na vida deles, buscando se satisfazer, não apenas fazendo mal, mas buscando um lucro, né? E eles dizem assim: o convite vai nos levar a nós termos uma só bolsa, né? Lançarás a tua sorte entre nós e teremos toda uma só bolsa. Então vamos dividir o lucro que vamos roubar, né? Não apenas vamos derramar o sangue inocente, mas nós vamos roubar, nós vamos ter benefícios, que eles tentam colocar isso, né? E isso com certeza vai ser uma maldição para a nossa vida. Com certeza isso vai nos prejudicar. E a instrução, ele fala mais uma vez aqui no versículo 15, dizendo: filho meu, olha só, não te ponhas no caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas, os seus caminhos. Por quê? Porque isso é um caminho totalmente contrário da vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E com certeza quando nós nos associamos junto com essas pessoas, junto com esses pecadores, como ele está falando aqui no versículo 10, nós vamos ter consequências, né? Nós vamos ser influenciados. Jesus, ele comia com os pecadores, mas ele não se deixava ser influenciado, ele entendia o propósito dele. Então, a importância de nós, estando numa faculdade, no nosso trabalho, conversar com pessoas que têm esse pensamento, a gente tem que ir numa conversa para influenciá-los de uma forma que eles possam receber o Evangelho, não nós sendo deixados influenciados por ele. Tem uma lição que é bem interessante, que fala do termostato e do termômetro, né? O termômetro, ele recebe a temperatura, né? Então ele é influenciado pelo ambiente onde ele está. Então nós não devemos ser o termômetro, nós devemos ser o termostato, aquilo que tem no ar-condicionado, aonde nós vamos decidir: não, esse lugar vai ficar quente porque a minha presença vai fazer algo acontecer aqui, porque eu tenho Jesus, né? Eu tenho Jesus. Então Jesus é luz, a luz ela vai de alguma forma iluminar o ambiente, trazendo a verdade. Então a nossa vida ela tem que influenciar por meio da verdade, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, queridos, não quer dizer que nós não vamos conversar, né? Aqui está falando de uma forma de nós caminharmos junto com essas pessoas, né? De estar junto com elas nesses momentos que elas estão praticando essa maldade, mas vai chegar um dia talvez que nós vamos nos deparar num trabalho, na faculdade, ou até mesmo na rua, e Deus vai nos usar para falar e para pregar o Evangelho para essas pessoas. É claro que Deus, a Bíblia fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que ele deseja salvar a todos, mas nós nos associar a essas pessoas e viver com elas como numa intimidade profunda, a ponto que nós podemos estar compartilhando daquilo que elas creem, isso a Bíblia está nos orientando que nós não devemos entrar por este caminho, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas.
Então eu me lembro daquela passagem do bom samaritano, né, que aquele homem estava passando por um caminho e veio os salteadores e roubaram ele, e não apenas roubaram, mas espancaram. Então são essas pessoas que estão à beira do caminho tentando buscar um lucro. E não somente isso, mas a própria maldade em querer derramar o sangue inocente. Porque no 16 vai falar assim, olha só, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar o sangue inocente. Justamente isso que eu estou falando. Então, olha só a maldade do coração do homem que não tem Deus, né? Uma pessoa que não tem Deus e é inclinado por um tipo pesado assim, né? Porque está sendo influenciado com certeza também pelo maligno, né? Há uma fragilidade, uma inclinação do homem em relação ao pecado, e Satanás ele vem também colocando a sua influência, né? Para que o homem possa ser uma marionete, né, nas mãos dele também. Então, queridos, ele fala que na verdade o debalde, né, se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. O que ele quer dizer com isso? Alguns estudiosos dizem que isso aqui era uma expressão daquela época, né? O debalde aqui é inutilmente, é em vão. Então vamos dizer assim, na verdade é em vão, inutilmente se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Então a ave, então nós está nos comparando aqui para nós sermos como ave. Então a ave ela está olhando, ali é uma rede, estão armando uma rede. Então se eu conheço a verdade, eu não vou passar por aquele caminho, eu não vou por ali. Por quê? Porque eu tenho sabedoria. Então, queridos, a gente tem que fugir dessas coisas, né? E sermos influenciadores através do nosso estilo de vida, pregando o evangelho, sendo luz por onde nós passarmos. E a Bíblia está falando aqui, ó, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então, eles pensam que estão dominando, mas na verdade eles vão levar uma consequência por tudo isso que estão fazendo. E nós vemos isso. Talvez você tenha um parente que está convivendo com pessoas que usam drogas, né? Um caminho que pode levar isso por meio do vício, de querer roubar, né? Para se satisfazer o vício. Ou não somente pessoas que estão envolvidas nas drogas, mas pessoas que realmente são aquelas que querem roubar e prejudicar a vida dos outros, buscando um benefício próprio. O que isso vai causar na vida da pessoa? Vai causar, o que está dizendo aqui, vai causar um mal, né? Sendo uma própria cilada para a sua própria vida, entrando nesse caminho aí. E tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, né? A Bíblia fala sobre a cobiça, né? Que é a concupiscência da nossa carne. A Bíblia fala da concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, a cobiça, olhando para aquelas coisas, desejando aquelas coisas. Então, nós temos que cuidar o nosso coração, nós temos que amar o Senhor, né? Tem um versículo aqui que eu posso citar para você aqui, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. A Bíblia fala assim: entrai pela porta estreita, né? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Então são muitos que vão entrar pela porta espaçosa, né? Pelo caminho que conduz para a perdição. Então nós temos que entrar pela porta estreita. Jesus é a porta. Então nós vamos ter muitas renúncias, muitos convites vão ser nos oferecidos, e nós temos que ter sabedoria se nós devemos ou não devemos ir. E a palavra de Deus vai nos orientar. Mais uma vez eu digo aqui, a palavra de Deus vai nos orientar, vai ser o nosso guia. Tem outro versículo aqui que a gente pode pegar, Salmo 119, versículo 10, que diz assim, ó: de todo mau caminho desvio os meus pés. Isso aqui é sabedoria. De todo mau caminho eu tenho que desviar os meus pés para observar a tua palavra. Então, quando eu estou observando a palavra de Deus, eu vou desviar os meus pés de todo mau caminho. A palavra de Deus também fala no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar o caminho que pode nos conduzir à vida. Então, queridos, a gente tem que ter sabedoria
e ouvir a instrução dos nossos pais, ouvir a instrução dos nossos mestres, né? Ouvir a instrução daqueles que têm mais tempo na fé, como experiências com o Senhor. Então nós temos que ter um coração ensinável para não entrar, para que nós não venhamos a entrar nesses caminhos que podem nos conduzir à morte. Tá bom, queridos? Então nós vamos meditar então sobre isso hoje, do versículo 10 ao versículo 19, para que o Senhor possa guardar o nosso coração e nós não venhamos a entrar por esses caminhos, por esses convites, por essas influências, né, que a Bíblia está falando aqui. Filho meu, se os pecadores, né, venho com ternura, tentando de alguma forma te tentar para entrar nesse caminho, não consintas, né? Não consintas, mas persevere e fique firmado na fé. Amém, queridos? A Bíblia fala, não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então vamos ver a palavra de Deus como uma verdade que pode nos guiar no caminho de vida, e não vamos levantar contra ela, senão nós estamos levantando contra um princípio. Amém? Então é isso, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.